Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para falar sobre felicidade paradoxal. Esse termo não é meu, esse termo é do Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, né? E ele tem um livro que se chama mesmo, que tem como título Felicidade Paradoxal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa palavra paradoxal. Eu entendo que as contradições e as diversas possibilidades dessas diferentes visões de mundo, dessas contradições a respeito de um mesmo fato, objeto, enfim, elas são importantes para desenvolver a conscientização e nos fazer pensar mais sobre nós, sobre o outro, os outros, o mundo, enfim, né? E quando a gente fala de felicidade paradoxal, e aí segundo esse conceito do Lipovetsky, que eu gosto muito, a gente está falando de uma felicidade muitas vezes condicionada, que a nossa sociedade, nós dentro da sociedade que vivemos na contemporaneidade, na atualidade, aprendemos, né? Então a nossa sociedade aprendeu a viver, a desejar, a respirar ou mesmo se ilubridiar por esta felicidade condicionada. Aí eu vou também trazer Zygmunt Bauman para essa reflexão, porque Bauman coloca que antes éramos uma sociedade de produtores. E hoje, segundo Bauman, né, desde 2000, 2001, quando ele cunha o termo modernidade líquida, nos transformamos numa sociedade de consumidores. Então, isso está interrelacionado a esse conceito de felicidade condicionada e paradoxal. Exemplo: eu só vou ser feliz se eu me casar. Eu só vou ser feliz, me casar com fulano de tal ou com fulana de tal. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquele emprego, aquele cargo. Eu só vou ser feliz se eu conquistar aquela casa naquele lugar, se eu conquistar aquela posição social, se eu me sentir daquela forma. Eu só vou ser feliz se eu for tão bonita ou tão bonito dentro de tal, né, dentro de tal padrão de beleza, de estética que eu sigo de repente nas redes sociais, que admiro alguém, enfim. Então, é essa felicidade condicionada. E é interessante, por que é paradoxal? Porque muitas vezes você até conquista, né? Você luta e você conquista determinadas coisas que você deseja e são momentos de felicidade. Então você conquistou. É que nem comprar um carro novo, né? Aquele cheirinho de carro novo. Nossa, carro novo. Passar 2 dias, 3, 4, no máximo 5, a depender da pessoa, da visão de mundo dela, é muito provável, acontece muito daquilo se tornar algo normal. Aquela euforia, aquela felicidade, passou. E você tende a continuar sentindo vazios, desejos, consequentemente, por outros objetos, por outras situações, por outros ser e estar, vamos dizer assim, né? Outras formas de viver. E isso é paradoxal, portanto, porque aí a gente começa a refletir sobre o que é de fato felicidade para cada um de nós, seres humanos, dentro desse momento que vivemos. Até pensando agora em pandemia, o que é felicidade para você? Felicidade é um estado ou é um momento? Felicidade está condicionada a coisas, a ter ou a ser? E mesmo que esteja condicionada a ser, esse ser é parecido com alguém, é cheio de critérios, ou é um estado de espírito, no sentido de você se sentir mesmo pleno, plena, satisfeito, satisfeita, grato, grata, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações tristes. Óbvio que quando alguém falece,
da sua família, um amigo, uma pessoa querida, um exemplo, você vai se sentir triste. O que não significa que você precisa se caracterizar, se classificar como infeliz. Caso você sinta gratidão, caso você consiga reconhecer as coisas boas que você vive, que você tem, que outras pessoas não têm, caso você consiga também reconhecer o sentido da sua vida em relação àquela pessoa que você perdeu. A questão da pandemia, muitas problemáticas envolvidas, uma crise não só sanitária, econômica, etc. Mas o que você aprendeu com isso? O que você vem aprendendo? O que estamos aprendendo com essas problemáticas? Será que estamos aproveitando a oportunidade de aprender alguma coisa e sentir essa satisfação das coisas boas que temos e que somos? Muitas pessoas não têm o que comer, muitas pessoas não têm o que vestir, muitas pessoas não têm entes queridos, não têm com quem conversar. Muitas pessoas não têm tecnologia, muitas pessoas não têm oportunidade de estudar. E muitas vezes nós, você, eu, pessoas que conhecemos, tem tantas oportunidades, tem tantas possibilidades, tem tanto a oferecer e agradecer que não percebe. Isso faz parte do ser humano. Hora ou outra a gente tem, né, isso. O importante é a gente perceber quando a gente está, né, caindo nessa bolha da felicidade paradoxal, da felicidade condicionada. E aí não é uma pílula mágica, não é uma fórmula mágica, lógico que não, mas uma dica que eu posso dar dentro de tudo que eu já vivi, dentro das coisas relacionado às coisas que eu estudo, as coisas que eu aprendi com clientes, alunos e alunas, é que vale sim a pena a gente valorizar os pequenos detalhes, sabe? Os pequenos grandes detalhes do nosso dia a dia. Observar as árvores, observar as flores, observar as outras pessoas, como elas se comportam, observar as coisas boas que nós temos e somos, respirar e saborear os detalhes do nosso dia a dia. Entender que aquele momento que a gente vive no agora, ele é único, ele não vai se repetir nunca mais. Então, deixo aqui essa reflexão para você parar para pensar sobre a sua felicidade, o quanto ela vem sendo paradoxal ou condicionada, o quanto a sua felicidade depende do seu olhar e da sua atitude em relação a você e os outros, as outras pessoas. O quanto grato ou grata você se sente e o que você pode fazer com isso. E o que você pode fazer pelas outras pessoas. Então, eu deixo aqui esse recado sobre a felicidade paradoxal. Óbvio que nós temos momentos condicionados, que desejamos coisas, situações e conquistamos, e é óbvio que em algum momento também não conquistamos algumas coisas e podemos mesmo assim aprender com elas, com esse não conquistar, aprender com esses sentimentos. Pensa nisso.